Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Pai. Somos tão gratos a Ti, Senhor. Tão gratos, tão gratos. Nós somos tão gratos, Senhor. Nosso coração está cheio de gratidão. Cheio de gratidão, Senhor. E um coração grato, Senhor, é um coração que está pronto para receber milagres. Obrigado, Pai. Nós consagramos todo o nosso ser a Ti. Todo o nosso espírito e alma e corpo estão rendidos a Ti. Nossas mentes estão cativas à Tua palavra. E nós sairemos daqui acrescentados nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Domingo passado nós celebramos a ceia, lembra disso? Não é? Ou seja, nós celebramos o nosso memorial da nossa aliança com o Senhor, feita por meio do sangue, ou do precioso sangue de Jesus Cristo. E nós fizemos isso através da celebração de uma ordenança do Senhor, chamada Ceia do Senhor. E eu quero começar esse culto onde nós terminamos o último. Amém? Nós terminamos com o versículo da ceia, e nós vamos começar com o versículo da ceia. É o segundo capítulo. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 25. Diz assim, você abriu comigo? 1 Coríntios 11, 25 diz assim: semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é um novo pacto. Numa outra versão diz, é a nova aliança. Numa outra versão ainda diz, é o novo testamento. Este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Aqui Jesus, ele está participando da ceia com seus discípulos, e de uma forma profética, ele está sinalizando o fim de uma aliança e o início de uma nova aliança superior àquela anterior. Num momento de ceia com seus discípulos, ele fala acerca dessas coisas, de o final de um ciclo e de o início de um outro ciclo, ou de o final de uma aliança e de o início de uma nova e superior aliança. Sabe qual é o grande problema de muitos crentes? E eu poderia ser ousado em dizer que é a maioria dos crentes. O grande problema da maioria dos crentes é que eles não sabem diferenciar o propósito da antiga aliança do propósito da nova aliança. É claro que eu não vou fazer uma pergunta para que você levante sua mão respondendo, porque meu papel não é constrangê-lo, é ensiná-lo. Amém, queridos? Mas grande parte dos crentes de fato não sabe diferenciar o propósito da antiga aliança e o propósito da nova aliança. Mas de uma forma extremamente resumida aqui, eu quero falar para você do propósito das duas. E o propósito da antiga aliança, de uma forma extremamente básica e reduzida, era mostrar a nossa condição e apontar a solução. A velha aliança, ou o propósito da lei, na verdade, era apontar a nossa condição de miséria em que nós estávamos, uma condição de pecadores que éramos, uma condição onde nós estávamos afastados da vida de Deus, mas também estava a mesma aliança que apontava a nossa condição, ela também apontava para a solução que viria por meio de Cristo Jesus. Agora, o propósito da nova aliança, diferente da primeira, a primeira era mostrar a nossa condição e apontar a solução. Eu quero que você repita isso comigo, diga mostrar a minha condição e apontar a solução. Este era o propósito da antiga aliança, ou o propósito da lei.
O propósito da nova aliança a qual nós estamos é diferente. O propósito da nova aliança é mudar a nossa condição através da salvação disponível em Cristo Jesus. A velha aliança apontava a condição, mas também apontava para a solução. A nova aliança a qual nós estamos, ela tem como propósito mudar a nossa condição através da salvação disponível em Cristo Jesus. Sabe, queridos, eu vou tentar usar algo bem, uma linguagem figurada para tentar explicar isso para você. Imagina comigo que você está viajando há horas e você percebe que você está com muita fome porque faz muito tempo que você não almoça e você está viajando, e essa sua viagem, ela é de fato muito longa e por uma estrada que praticamente não tem recurso algum. E de repente você vê um outdoor ou uma placa que sinaliza: restaurante a 1 quilômetro. Eu poderia dizer para você exatamente isso, que a velha aliança é a placa, é como se fosse essa placa que sinaliza aonde está o restaurante, a distância que ele está e que está disponível para você. Mas a nova aliança é o próprio restaurante. Eu estou dizendo o quê? Que a placa de fato ela é boa. Por quê? Porque ela sinaliza o caminho, ela mostra a distância que eu ainda preciso percorrer, e ela está me dizendo que existe algo lá na frente que vai resolver o meu problema. Porém, o restaurante é melhor do que a placa, porque de fato ele resolve o meu problema da fome. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A velha aliança era como uma placa sinalizadora, mostrava a minha condição. Eu estava com fome, na verdade eu estava condenado, eu estava cheio de pecados, eu estava vivendo uma vida miserável. Mas a velha aliança era como aquela placa dizendo: a 1 quilômetro tem um restaurante. É como aquela placa dizendo: daqui a 2000 anos a solução está disponível. Você está entendendo? Olha só, queridos, entenda algo. Muitos, por falta de conhecimento, eles ficam presos, como se ainda estivessem vivendo na velha aliança. Eles ficam presos em uma religião, ficam presos em dogmas, em protocolos, em regras, e na verdade presos em um sistema religioso. E ficam presos nos dogmas e nas leis e nos protocolos da velha aliança. É como se aquela pessoa com muita fome, depois de ter viajado muito tempo, visse a placa e se contentasse com a placa e montasse um acampamento embaixo daquela placa e ia morrer de fome embaixo daquela placa, porque aquela placa não mata a fome de ninguém. Está entendendo? Hoje ainda é assim, infelizmente. Muitos crentes, por não entenderem o propósito da antiga aliança, que era sinalizar a solução, apontar que havia uma solução, mostrar a nossa realidade de miséria em que estávamos, mas sinalizar que a solução estaria disponível logo na frente. Muitos, por desconhecerem isso, permanecem presos nessa religião. Eu digo algo para você: esse sistema religioso aprisiona as pessoas em um mundo de regras, em um mundo de usos e costumes. Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Eu quero provar isso para você pela Bíblia. Porque você não pode aceitar tudo aquilo que você ouve sem comparar com as Escrituras, para ver se de fato aquilo é verdade. Colossenses capítulo 2, versículo 20 até o 23. Você abriu comigo? Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 20, diz assim: se morrestes com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesses no mundo, tais como: não toques, não proves, não manuseies, as quais coisas todas hão de perecer pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade,
alguma aparência de sabedoria em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate contra a satisfação da carne. Olha que texto maravilhoso é esse. Ele vem trazendo justamente essa realidade, de que não são usos, não são costumes, não são práticas que vão nos tornar melhores. Na verdade, essas coisas, elas têm aparência de religião, mas elas não resolvem o problema. Na verdade, como eu já falei antes, a religião, ela aprisiona de tal forma que alguns chegam até mesmo a abandonar a sua fé na obra de Cristo, por uma vida de regras inspiradas por doutrinas de demônios. Talvez você ache que eu estou exagerando. Não estou não. Vamos ler o que a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 4. Jesus, ele não veio para apresentar uma religião. Jesus veio para trazer salvação. Amém, queridos? Você vai entender que eu não estou exagerando. Olha o que diz aí em 1 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 1. Diz assim, você abriu comigo? Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores, em uma outra versão diz que nos últimos dias, na verdade aqui os últimos dias significa o intervalo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. Amém? Estamos nesse intervalo entre a primeira vinda e a segunda vinda, e eu digo para você, na sua segunda vinda nós iremos com Ele. Você está pronto? Aleluia, fica pronto, crente. Mas o Espírito expressamente diz que em tempos posteriores ou nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Apostatar da fé é desertar da fé, é abandonar a fé, e só pode abandonar a fé quem antes andava em fé. Você não pode abandonar algo que você nunca teve, é ou não é verdade? Aqui está dizendo que nos últimos dias alguns apostatarão, abandonarão, desertarão da fé. De que forma? Dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Que doutrinas são essas? Olha, o texto continua e diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e tem a sua própria consciência cauterizada. O que ele está dizendo aqui é que existem homens que mentem tanto, mas mentem tanto que eles passam a acreditar nas suas próprias mentiras, porque a sua mente ficou cauterizada. Você conhece pessoas assim, que falam mentiras com tanta convicção, que elas mesmas acreditam que aquela mentira que ela está falando é verdade? Está na Bíblia. O texto continua e diz, no versículo 3, eu vou voltar no versículo 2 para pegar a linha de raciocínio. Diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm sua própria consciência cauterizada. Aí agora ele vem falando da doutrina de demônios, proibindo o casamento. Para um pouquinho, olha para cá. Você conhece algum segmento religioso que proíbe o casamento? Claro que sim. Eu acho interessante que um segmento religioso que proíbe o casamento afirma que o fundador da igreja é Pedro. É o mesmo segmento. Agora, é interessante que Jesus curou a sogra de Pedro. Ou seja, Pedro era casado. Se o fundador da igreja era casado, por que proibir o casamento? Mas quem fundou a igreja nós sabemos que foi Jesus. Porque Jesus disse sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus edificou a sua igreja. Então nós conseguimos discernir aqui o que é doutrina de demônios. Alguns que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada, proibindo o casamento. E o que mais? Ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. A minha pergunta é: você conhece algum segmento religioso que proíbe algum tipo de alimento? Rapaz, se você não comer carne de porco, dê para mim que eu faço um churrasco. Aqui está muito claro.
que é doutrina de demônios proibir o casamento, é doutrina de demônios ordenar a abstinência de alimentos que Deus criou para um propósito, para serem recebidos com ações de graças, pelos que são fiéis e que conhecem bem a verdade. Olha que interessante, só pode receber com ações de graças todo alimento quem conhece bem a verdade. Pois todas as coisas, versículo 4, pois todas as coisas criadas por Deus, elas são, que diz aí gente? Diga boas, todas as coisas criadas por Deus, elas são boas. É óbvio, um Deus bom não poderia criar coisas ruins. São boas, e nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Existe um outro versículo na Bíblia que diz: tudo que colocar à mesa, come e não pergunte nada para ninguém. Amém? Você consegue discernir o certo do verdadeiro? O que é doutrina de demônios, o que é a palavra da verdade? Nós estamos vivendo os últimos dias, mas sabemos que muitas vezes pessoas que estão envolvidas muito com os dogmas, com os usos e com os costumes da velha aliança, a qual nós não estamos mais. Ei, eu e você não estamos mais na velha aliança, porque Jesus, ao celebrar a ceia, disse: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Aleluia. Agora, enquanto alguns, por falta de conhecimento, vivem como se ainda estivessem na lei, cheios de costumes da lei, outros, ao contrário destes, demonizam a lei como se ela fosse invenção do diabo. Não, esse negócio só pode ser inventado pelo diabo. É claro que não, queridos, foi Deus que deu, e a lei é boa, a Bíblia diz que a lei é boa. Agora, nós não podemos ficar nos extremos. Eu costumo dizer isso quando estou ensinando nas aulas do Rema, que nós não andamos nas beiras do caminho. O lugar mais seguro de dirigir uma estrada de terra em dia de chuva no meio, não é nem cá e nem lá. Porque se você fica numa beira, pode ser que você caia numa vala. Se você fica na outra beira, pode ser que você caia na outra vala. Estes são os extremos. Alguns que vivem na lei, cheio de usos, costumes, protocolos e regras. Ao contrário, tem outros que estão no outro extremo e olham para a lei como se fosse uma invenção do diabo, mas não foi. Foi Deus que criou, com um propósito específico. Eu falei no início: apontar a solução e mostrar a nossa condição. Por isso que ela era boa. Então nós não ficamos nem cá, nem lá. Entendemos que a lei era boa, sim, e tinha um propósito específico. Os dois principais propósitos da lei, eu já falei isso, eu quero frisar isso para você entender bem. É um tema tão pouco ensinado na igreja, e nós precisamos entender isso. Os dois principais propósitos da lei era revelar a condição de pecado em que o homem se encontrava, e apontar a necessidade de justificação. A lei era como um espelho. Sabe quando você levanta pela manhã e você se olha no espelho com aquela cara toda amarrotada, aquele bafo de leão, o cabelo tudo desgrunhado? Pronto, a lei fazia isso. Olha como você está. Uma condição miserável, todo enlameado em pecado. Mas fique tranquilo, porque a solução está logo ali. Esse era o propósito da lei. Agora, ou seja, a lei, ela tinha o propósito, sim, de apontar o pecado do homem, a condição de miséria em que o homem estava, mas também a lei tinha o propósito de mostrar para o homem que era impossível para ele mesmo se auto-justificar. O homem não podia se justificar a si mesmo, ou seja, não é porque você dá uma cesta básica para alguém, não é porque você paga um botijão de gás para outro, não é isso que te torna melhor, não é isso que te dá a salvação, não é isso que te coloca num nível superior, não é isso que vai fazer com que o seu espírito seja elevado. Está comigo? Não é pelo que você faz, é por aquilo que Cristo fez. Amém? Na verdade, a lei apontava para Cristo. Lembra que o exemplo da placa? Restaurante a 1 quilômetro. A lei dizia Cristo há 2000 anos. A solução está logo ali. Agora, a lei, ela apontava assim para Cristo, e é por isso que Romanos 10:4 diz o seguinte. Abre comigo a sua Bíblia.
Ei, aleluia. Romanos capítulo 10, versículo 4. Obrigado, Pai. Tu és tão bom, Tu és um Pai bom. Você abriu comigo Romanos capítulo 10, versículo 4. Diz assim: pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todo aquele que crê. Ei, Cristo é o fim da lei. Sabe quando você está andando num túnel, quem já foi a São Paulo, passou por São Paulo, você passa naqueles túneis que tem ali, acho que é naquelas, aqueles túneis grandão ali, né? Tem 3, um depois do outro. Você passa num que são bem longos, e você não enxerga o final dele. Mas, quando você entra nele, ele diz até a distância. E você vai crendo que aquela placa é a verdade. E daqui a pouco você vê a luz no final do túnel. Sabe o que é Jesus? Jesus é a luz no final do túnel. Eu sou a luz do mundo, disse ele. Então, Romanos deixa muito claro isso, pois Cristo é o fim da lei. Por quê? Para justificar todo aquele que crê. Quantos creem aqui? Então foi para isso que Cristo veio, para te justificar. Você tinha uma dívida com o diabo a ser paga, chamada pecado. Mas Cristo veio e pagou a sua dívida. Amém? Agora você pode andar de cabeça erguida. Agora você não precisa mais dizer: ai, quão miserável pecador eu sou. Não, Cristo, Ele pagou o preço do seu pecado. Ele morreu justamente por esse motivo, para pagar o preço do seu pecado. Graças a Deus, que Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei era boa, mas ela tinha algumas regras muito duras. Se você não fizer isso, você vai morrer. Olho por olho, dente por dente. Enfim, tinham várias coisas que, uma vez não cumpridas, acarretavam em problemas. E a Bíblia é muito clara e diz que ninguém conseguiu cumprir a lei. Lembra quando aquela mulher foi pega em adultério? Quem estava ali para apedrejá-la eram os sacerdotes, os pastores da época, prontos para apedrejá-la. Jesus diz: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Isso prova que até mesmo os sacerdotes da época, eles tinham o rabo preso em alguma situação. Ou seja, o descumprimento de um ponto da lei acarretava em o descumprimento de toda a lei, e a consequência disso era a morte. Mas Cristo é o fim da lei, para justificar todo aquele que crê. Fomos resgatados da maldição da lei. Por quê? Porque Cristo, Ele se fez maldição em nosso lugar. Gálatas capítulo 3, versículo 3, vá comigo para lá. Gálatas 3:13. Aleluia. Obrigado, Pai, por espírito de revelação nessa noite. Sabe, querido, o Senhor falou comigo que algumas pessoas que entraram aqui nessa noite teriam as suas estruturas religiosas abaladas. Se é você, não resista, não bota escora na sua estrutura, não. Deixa ela ruir, para que Deus possa construir a estrutura adequada no seu coração. Adequada com a palavra de Deus. Não é adequada com aquilo que o pastor Silvio está dizendo, é adequada com aquilo que a Bíblia diz. A sua Bíblia não é diferente da minha. Amém? Gálatas 3:13 diz o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei. De que forma Ele nos resgatou da maldição da lei? Fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A minha pergunta é: quem foi pendurado no madeiro? Quem foi? Não, diga isso para o céu se alegrar e o inferno estremecer. Quem foi pendurado no madeiro? Jesus. Quem nos resgatou da maldição da lei? Jesus. Quem levou o nosso pecado? Jesus.
Quem levou a nossa doença? Quem levou a nossa miséria? É Jesus. O autor e consumador da nossa fé. Você não tem noção do poder que é liberado quando nós declaramos esse nome. Quando Jesus se reconheceu diante dos soldados romanos, quando ele só disse, sou eu, os soldados caíram por terra. Quando você declara Jesus, há poder liberado nesse nome. Aleluia. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar. Sabe o que esse texto está dizendo? Esse texto está dizendo que eu e você só fomos benditos e abençoados porque Cristo se fez maldito e condenado. É difícil a nossa mente religiosa aceitar isso, mas Ele não se fez maldito porque Ele pecou, porque Ele errou, mas porque Ele assumiu a nossa condição. Ele não poderia ter nos resgatado da maldição da lei, se Ele mesmo não fosse o preço desse resgate. Ele se colocou no nosso lugar, nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ah, mas eu não posso acreditar que Jesus se tornou maldito. Eu não acredito que Jesus se fez pecado. Pois eu vou te provar pela Bíblia. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 21. Texto muito conhecido, muito lido aqui. Você abriu comigo? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz assim. Vou esperar todos abrirem. É tão importante que você entenda aquilo que está sendo ministrado. Sabe, queridos, essa é uma noite de libertação aqui. Você pode dizer que o culto que você veio foi um culto de libertação. Uma libertação do que? De espírito maligno, não da religião mesmo. Que religião é pior que demônio. O demônio você expulsa, ele vai embora. Religião você muitas vezes se apega. Sofismas engrunhados. É noite de libertação. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21 diz, aquele que não conheceu o pecado. Quem não conheceu o pecado, gente? Jesus, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga justiça de Deus. Diga eu sou justiça de Deus. Você só é justiça porque Ele se fez pecado. Aquele que não conheceu o pecado, aquele que resistiu ao pecado, aquele que não pecou em momento algum, sabe o que Deus fez? Deus colocou o justo no lugar do pecador e o pecador no lugar do justo. Ele assumiu o nosso lugar. Agora, entenda algo, queridos. Isso é tão importante porque isso nos coloca numa outra condição. O entendimento dessas verdades nos faz perder o medo de Deus. O entendimento dessas verdades nos desperta para o desejo de nos mantermos limpos, livres do pecado. Porque o fato de sermos justificados, ou lavados pelo sangue do Cordeiro, também deve trazer a nós a consciência de que nós precisamos preservar a nossa santidade, manter a nossa santidade, porque o preço foi muito alto. Amém, queridos? Quem tem a revelação do propósito da nova aliança, jamais vai querer viver debaixo das regras e protocolos da antiga. É por isso que eu e você precisamos ter a revelação da nova aliança. Sabe qual é o problema da igreja? Existem algumas situações que não estão bem resolvidas. Por exemplo, grande parte da igreja parou na cruz. Não porque Jesus foi crucificado, é claro que foi. Mas a obra não parou ali. Ele também ressuscitou. Amém?
Ou seja, depois da cruz tem a ressurreição. Mas não parou aí. Depois da ressurreição tem a ascensão. E não parou aí. Depois da ascensão tem a descida do Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E se nós queremos ser uma igreja plena, nós temos que passar pela cruz, sim. Temos que passar pela morte, pela ressurreição, e pela ascensão, e pela descida do Espírito Santo. Todo o processo. Amém? Abre comigo sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E você vai entender que a revelação do propósito da nova aliança vai trazer a nós a consciência de que nunca, jamais nós iremos nos colocar debaixo das regras e protocolos da antiga aliança, que trazia sobre nós condenação, porque apontava a nossa condição. Romanos capítulo 8, versículo 1 até o 4, diz o seguinte. Está comigo? A partir do versículo 1 diz o seguinte: portanto agora, diga portanto, agora. Ei, não é amanhã, nem depois da manhã, e nem o mês que vem, é agora. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A definição de nenhuma no grego, hebraico, aramaico, língua estranha, é nenhuma. Nenhuma significa nenhuma. Ei, você foi tirado de toda condenação. Aquilo que te condenava não te condena mais. Sabe qual é o papel do diabo? É te condenar de coisas que já foram perdoadas. É te acusar de coisas que Jesus já levou e lançou no mar do esquecimento. E eu quero dizer algo para você. Sabe o que a religião faz? A religião faz a gente pedir perdão pelas mesmas coisas todos os dias. Sabe o que é isso? Negar que recebeu o perdão. Não, Senhor, perdão, porque eu enganei o meu patrão. Eu disse que eu estava em tal lugar e eu não estava. Eu estava dormindo. Sei lá, estou citando um exemplo. Aí tá, o Senhor diz, vai e não peques mais. Aí no outro dia, Senhor, perdão, pela mesma coisa. Não, queridos. Perdão significa mudança de condição e mudança de comportamento. Arrependimento te traz o perdão. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ei, se você está condenado por alguma situação, corra para Cristo. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Agora o texto continua e diz: por quê? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito da vida? Deixa-me tentar explicar para você isso usando algo natural. Um exemplo. Como é que é o nome daquela? A lei da gravidade, lembrei. Lei da gravidade. Esse negócio está muito leve. Vem cá, amor, que eu vou te derrubar. Não. Estou brincando. Se eu largar essa caixa, o que ela vai fazer? O que vai acontecer? Por que ela caiu? É uma lei da atração. A lei da gravidade diz que aquilo que foi solto vai descer. A lei do Espírito da vida diz que aquilo que foi solto das garras do diabo vai subir. Nós iremos subir, nós nos encontraremos com Ele nos ares, o veremos face a face, o conheceremos como dele somos conhecidos. E estamos aguardando esse dia glorioso com grande expectativa. Sabe por quê? Porque a lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte. Havia uma lei, a lei do pecado, ei, você pecou, você vai morrer, vai para o inferno. Sabe aquela maneira ignorante de pregar o evangelho? Oh, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno. Aí as pessoas aceitam de boca para fora de medo para ir para o inferno. Não é assim que se prega o evangelho.
O evangelho é boa notícia. Olha, eu tenho uma notícia boa para você. O que você pode estar vivendo pode até ser bom, mas não deixa o bom te impedir do melhor. Vamos voltar para cá. Olha o que diz aqui. Vamos voltar para o versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, nós estamos falando da lei e da graça, da velha aliança e da nova aliança. Quando falo da lei, está falando da velha aliança. Porquanto o que era impossível à lei, o que era impossível à lei? Na lei era impossível o homem se auto-justificar, era impossível ao homem se salvar, era impossível ao homem ter o perdão dos seus pecados. Para a lei isso era impossível. Portanto, ou porquanto o que era impossível à lei, visto que se achava fraca pela carne, Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne do pecado, e por causa do pecado na carne condenou o pecado. Deixa eu me explicar esse trocadilho para você. Era impossível para nós resolvermos o problema do pecado. Sabe o que Deus fez? Deus enviou o seu Filho unigênito, que não conheceu o pecado, em semelhança de homem, de carne, como eu e você, para que ele assumisse o pecado na carne dele, o pecado que era nosso. Ele não pecou, mas ele levou sobre ele mesmo, para que uma vez ele levando sobre ele, nós fôssemos livres do pecado. E então, porque ele pagou o preço, nós fomos justificados. Amém? Ficou claro isso para você? Olha só, versículo 4 diz: para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por que nós não andamos segundo a carne? Porque a carne se inclina para o pecado. A carne milita contra o Espírito. E nós não andamos segundo a carne, não andamos segundo os desejos da carne, não andamos segundo as inclinações da carne, nós andamos segundo o Espírito. E quem anda no Espírito, como diz a palavra, jamais satisfará os desejos da carne. É por isso que 2 Coríntios 3,17 diz o seguinte: ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aonde é que está o Espírito do Senhor? Diga: dentro de mim. O Espírito do Senhor não habita nessas paredes não, gente. Habita em você, crente. Você é templo do Espírito Santo. Casa de Deus. Santuário das moradas do Altíssimo. Você. Uns mais larguinhos como eu, outros mais magrinhos, mais alto, mais baixo, mais moreno, mais branquinho. Mas Deus, Ele não está olhando para o seu exterior. Ele está feliz da vida dentro de você. Portanto, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, que habita em você. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aonde está o Espírito? Faça assim, em mim. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Ei, você está livre, querido. Livre de toda condenação, livre de todo peso, de todo jugo. A religião traz peso, a religião traz cobrança, a religião, ela traz esse senso de condenação. Mas aonde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Uma liberdade para dizer não para o pecado, porque o Espírito do Senhor em você te capacita a dizer não, te fortalece nos momentos de fraqueza. O Espírito do Senhor. Sabe, queridos, a Bíblia diz que foi para a liberdade que Cristo nos resgatou, não foi para a prisão. Sabe, queridos, eu vou ser bem ousado para você. Se você vem nessa igreja simplesmente para cumprir um ritual, ou por obrigação, ou para ser visto pelo seu pastor, não venha não. Sabe por quê? Porque o desejo de Deus é que você venha inteiro, com todo o seu espírito,
Na verdade, venha e mude. Porque se você não vir, você não vai receber a palavra. E logo vai se afastar cada vez mais. Venha decidido a mudar. Venha com inteireza de coração. Venha com todo o seu espírito e alma e corpo rendidos ao Senhor. E eu tenho certeza de uma coisa: a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, a religião normalmente ela se baseia em preceitos da lei, a qual aprisiona as pessoas, as coloca dentro de um sistema de usos, de costumes, de ordenanças. Mas graças a Deus que nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Estamos em uma aliança superior, e a Bíblia diz que esta aliança é firmada em superiores promessas, ou melhores promessas. Abre comigo sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Obrigado, Jesus, Tu és tão bom. Aleluia. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Diz assim: mas agora, tem gente abrindo ainda, né? Vou esperar você. Todos abriram? Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente. Está falando de Jesus aqui. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança. Em outra versão diz de uma superior aliança, a qual está firmada em melhores promessas, ou superiores promessas. Sabe o que isso significa? Quando Jesus veio e estabeleceu a nova aliança, Ele trouxe junto todos os benefícios da antiga aliança, e acrescentou novos. Por isso que ela está firmada em melhores e superiores promessas. Eu vou explicar por que é que a nova aliança supera a antiga. Vou explicar isso para você. É que a última, ou antiga, ela era somente por um tempo, ou seja, até que a nova fosse estabelecida. A antiga, ela estava em vigor por um tempo, por um mandato. É como um político que assume lá o seu mandato, 4 anos. Um tempo. A antiga, ela tinha um tempo, até a nova ser estabelecida. Além disso, a antiga era para um lugar específico. Que lugar era esse? A Palestina. Não era para brasileiros. Está comigo? Além disso, a antiga era para um povo específico. Que povo era esse? Os judeus. E você não é judeu. Tem judeu aqui? Não, você não é judeu. Tampouco você é gentil, você é igreja. Uma nova raça. Porque dos dois povos, gentios e judeus, que se converteram, uma nova raça foi criada, chamada Igreja do Senhor, noiva do Cordeiro. Amém? Ou seja, a antiga era para um tempo determinado, para um povo específico, e também para um lugar específico. A nova, o oposto disso, é para todo o tempo, para todas as nações e para todas as pessoas. Ou seja, a nova aliança é uma aliança eterna, inquebrável, imutável. Está disponível não somente para os judeus, mas para todas as nações. Mas não somente para todas as nações, para todos os povos de todas as nações. Logo, ela é uma aliança superior e está firmada em melhores promessas, e é uma aliança eterna. Que coisa gloriosa, que segurança nos dá a ouvir essas coisas. Abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3. É uma noite de ensino hoje. Às vezes eu ensino pregando, prego ensinando, mas no final dá tudo certo. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4. Você está comigo aí?
Vamos ler até o 8, diz o seguinte: e é por Cristo, perceba que todas as coisas, elas culminam num ponto. Tudo que nos pertence culmina num ponto. Sabe que ponto é esse? Diga: Cristo Jesus. Não existe bênção sem Cristo. É nele, para ele, por meio dele. Cristo Jesus. Cristo é a razão, Cristo é o motivo, Cristo é a resposta, Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o Senhor das nossas vidas, Cristo é o autor e consumador da nossa fé, Cristo é aquele que era, que é e que há de vir, Cristo é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim. Aleluia. E eu vou viver os últimos dias da minha vida falando desse Cristo, porque Ele mudou a minha vida. Eu sei quem eu era. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 4, então diz o seguinte: é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual também nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Para um pouquinho, olha para cá. Deus, Ele levantou ministros, não da velha aliança, mas da nova aliança, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Deixa eu esclarecer isso para você. Algumas pessoas, por não conhecerem ou não entenderem esse versículo, confundem um pouco. Não, esse negócio de ficar lendo a Bíblia o tempo todo, seminário, não precisa não, esse negócio de letra, é tudo pelo Espírito, irmão. Esse negócio de letra aí, não, a letra mata, irmão, é o Espírito. Quem já ouviu isso? Pense numa ignorância tal. Se você falou isso, me perdoa, mas ignorância não é burro, não é grosso, ignorância é falta de conhecimento. Pensa comigo, fulano morreu, é mesmo? Por que ele morreu? De tanto ler a Bíblia. Causa mortes, leitura exagerada da Bíblia. Alguém já viu isso? Não. Aqui quando diz a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra aqui não está falando da leitura da Bíblia, a letra significa a lei. A lei tinha um propósito, mostrar a condição miserável em que o homem estava, e uma vez não cumprindo todos os protocolos da lei, o resultado era morte, e é por isso que a letra ou a lei era o ministério da morte. Então aqui está escrito: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Ora, versículo 7, ora, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, lembra dos 10 mandamentos? Moshe, subiu lá, trouxe e tal. Moshe, é Moisés, gente, desculpa, só quem é mais próximo vai entender o que eu estou dizendo, né? Só o Moshe está lá atrás, né? Olha só, Moisés é que buscou as tábuas da lei. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual se estava desvanecendo, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Eu quero que você entenda que a velha aliança era a sombra da nova aliança. E quando Moisés desce do monte carregando as tábuas de pedra com os 10 mandamentos, ou com a lei, o seu rosto veio brilhante. Ele botou um véu, porque o brilho era tão intenso, mas também porque aquele brilho ia se desvanecendo. Por quê? Porque algo maior estava pronto para acontecer.
Então aqui é muito claro e diz: olha, se o ministério da morte, o ministério que mostrava a condenação, veio em uma glória tamanha que o rosto de Moisés brilhava a ponto dos filhos de Israel não poderem olhar para ele por causa da tamanha glória, imaginem então como será de maior glória o ministério do Espírito Santo, que não veio gravado em tábuas de pedra, mas gravado no coração dos homens. Aleluia, aleluia. O texto encerra falando dessa glória maior, disponível no ministério do Espírito. O que é esse ministério do Espírito? Você não precisa abrir comigo, mas 1 João 4,6 diz que é o Espírito da verdade. Diga: o Espírito da verdade. Não é o Espírito do erro, nem da mentira, nem do engano. É o Espírito da verdade. O ministério do Espírito da verdade. Romanos 8,2 diz que é o Espírito da vida. É o ministério do Espírito da vida. Sabe, Jesus ele fez as coisas de tal forma, explicou de tal forma, que ele abordou esse assunto ali, junto com os seus discípulos, na última noite com eles. Jesus fala sobre esse assunto, e Jesus faz uma afirmação que, provavelmente, se eu e você estivéssemos lá naquele momento, imagina que você fosse parte dos discípulos que estavam ali, você estivesse compondo aquele grupo de discípulos que estavam ali, naquele último momento com Jesus Cristo. Jesus ele faz uma afirmação que provavelmente se fôssemos nós não iríamos aceitar, e provavelmente nós iríamos até mesmo questionar. Jesus ele afirma em tom de despedida, e ele diz que era melhor que ele fosse para o Pai. Como assim? Passamos com você, Jesus, vimos o seu primeiro milagre, a água se transformando em vinho, vimos moeda sair da boca de peixe, vimos um pouco de barro feito com saliva curar uma cegueira, vimos surdos ouvirem, vimos pães e peixes se multiplicarem, e agora você vem dizer para nós que é melhor você ir para o Pai? Nada disso, fica aqui conosco, está tão bom. Vai dizer que você não pensaria assim, se você fosse discípulos, se você fosse parte dos discípulos, provavelmente nós iríamos argumentar isso, questionar, e nem iríamos aceitar. Mas Jesus, ele afirma isso em tom de despedida e diz: é melhor que eu vá para o Pai. João capítulo 16, abra comigo sua Bíblia. Jesus aqui estava sinalizando o ministério do Espírito que vem com uma maior glória, que estava pronto para acontecer. Jesus viveu num período intertestamentário, um período de transição da velha aliança para a nova aliança, mas aqui ainda era a velha aliança. Então João 16 versículo 7 diz o seguinte, é Jesus falando naquele momento de despedida, diz assim: todavia, digo-vos a verdade. Olha como Jesus ele era cuidadoso. Ele não diz: olha, eu vou dizer para vocês alguma coisa, eu vou dizer algo para vocês. Ele fez questão de dizer: todavia, eu vou dizer uma verdade para vocês. É para não ter dúvida mesmo. Digo-vos a verdade, convém-vos. Tem algum professor de português aqui? Tem? Se não tem, se não tem, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, né? Mas eu acho que eu estou certo nessa afirmação que eu vou fazer. Convém-vos, está falando que é conveniente para eles, não é isso? Convém-vos, é conveniente para vocês. Convém-vos que eu vá. Jesus estava dizendo, é mais conveniente para vocês que eu vá. Pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei.
Olha que coisa maravilhosa que Jesus diz aqui. É conveniente para vocês que eu vá. Eu sei que é bom estar comigo. Eu sei que vocês aprenderam muito comigo. Mas é melhor que eu vá. É mais conveniente que eu vá. Porque se eu não for, o ajudador não virá. E o ajudador aqui é o Espírito Santo. O conselheiro, o ajudador, o Paracletos. O ajudador não virá. Mas, porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Sabe, queridos, provavelmente, se nós estivéssemos nessa condição dos discípulos, seria quase um absurdo aceitar que a ausência de Jesus pudesse ser a melhor opção. É ou não é verdade? Pensa comigo naturalmente. Se fôssemos nós, seria um absurdo. Jesus, o que você está dizendo é um absurdo. Não pode existir nada melhor do que estar contigo. Nós temos desfrutado de um tempo de glória. Temos visto até mesmo você andar por sobre as águas. Até mesmo Pedro andou por sobre as águas. Aí tem uns crentes que dizem, Pedro andou, mas afundou, que caba, ficou duvidando. Mas ele andou, e você andou? Então não fica falando do Pedro, não. Vai recebendo aí. Agora, olha só. Mas Jesus, ele falou um motivo porque era melhor que ele fosse. Ele diz que enviaria o ajudador, enviaria o Espírito Santo. Lembra que se o ministério da morte veio em glória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então Jesus diz, convém que eu vá, para que o ministério do Espírito seja estabelecido. O ajudador virá, o Espírito Santo virá. Agora, como pode o ministério do Espírito ser melhor do que o de Jesus? A nossa mente muitas vezes não consegue entender essas coisas. Como pode o ministério do Espírito ser melhor? Se Jesus disse que era melhor, que era conveniente para eles, que ele fosse para que o Consolador viesse, para que o ministério do Espírito viesse, é porque Jesus sabia que era melhor o Espírito ali do que ele ali. Você está comigo? Mas como pode o ministério do Espírito ser melhor do que o de Jesus? Veja bem. Enquanto Jesus estava em carne, os discípulos não poderiam estar com ele o tempo todo, porque era condicionado a um tempo e a lugares. Por exemplo, quando Jesus saía para orar, eles ficavam sozinhos, não ficavam? Ficavam sozinhos. Quando muitas vezes Jesus dava uma orientação, passem para o outro lado da margem, eles iam e Jesus ficava. O que significa que naquele momento eles estavam sozinhos, e um momento desses que eles estavam sozinhos, a tempestade se levantou, eles ficaram com medo, e Jesus teve que apaziguar. Viram Jesus andando por sobre a água, lembra disso? Jesus não estava com eles. Ou seja, enquanto Jesus estava em carne, eles não tinham a presença de Jesus o tempo todo. Agora, isso não acontece mais conosco hoje. Por quê? Pelo simples fato de que por meio da pessoa do Espírito Santo, Jesus pode estar com todos os crentes em todo o tempo e em todo lugar, porque o Espírito de Cristo hoje habita dentro de nós. Nós não estamos mais condicionados a um momento com Ele, mas uma eternidade com Ele. Jesus sabia o que estava falando, convém que eu vá. Sabe, queridos, o benefício da ida de Jesus para o céu fica muito claro em João 14, abra comigo lá. Você vai ver como fica claro o benefício da ida de Jesus para o céu. Porque por meio do ministério do Espírito que foi enviado, é o Espírito de Cristo, ele veio habitar em nós. Olha o que diz aí, a partir do versículo 16. Diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador. Outro aqui é a palavra idêntico a Ele, semelhante a mim, igualzinho a mim, em espírito. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para... Por quanto tempo, gente? Ei, Jesus sabia o que estava falando. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, como um ajudador, para que fique convosco para sempre.
Quem é este? Versículo 17 explica: a saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis. Como que eles conheciam? Porque eles conheciam a Cristo. Ele era o caminho, ele era a verdade, ele era o primeiro homem habitado pelo Espírito. Então ele diz: mas vocês o conhecem, porque habita convosco na pessoa de Jesus. Mas ele continua e diz: e estará em vós. Em uma outra versão diz: estará dentro de vós. Jesus está dizendo: ei, eu rogarei ao Pai, Ele vai enviar outro igualzinho a mim, não em carne como eu, que estou com vocês em alguns momentos, condicionado a um tempo, mas outro que vai estar sempre com vocês. O mundo não conhece não, mas vocês conhecem porque estão me vendo. E este vai habitar dentro de vocês. Jesus estava dizendo aqui que ele estava indo para o Pai, mas que não os deixaria órfãos, que enviaria o Espírito Santo, para que na ausência de Jesus, o Espírito Santo fizesse a mesma coisa que Jesus faria se estivesse presente de forma física. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu não vou deixar vocês órfãos, mas eu vou enviar o próprio Espírito, para que habite em vocês, para que o Espírito Santo, por meio do ministério do Espírito, ele faça as mesmas coisas que eu faria se eu estivesse fisicamente presente com vocês. Então pare de dizer: ah, se Jesus estivesse do meu lado. Ei, o Espírito de Cristo está dentro de você. Isso é fraqueza espiritual, é falta de conhecimento. Ah, se Jesus estivesse aqui, tudo seria tão diferente. Jesus está tão aí que está dentro de você. Isso deve te trazer um senso de responsabilidade. Na hora de você fazer o que não deve, lembra que Jesus está com você. Sabe, queridos, o pessoal da música pode subir, podem subir. Jesus, ele de fato foi uma influência muito grande na vida dos discípulos. Você tem alguma dúvida disso? Não se distraia. Como diz os mineiros, presta atenção. Isso é em honra ao pastor Márcio e Marina que estão aqui. Fique de pé, Márcio e Marina. Eles chegaram, gente, olha que bênção, né? Pastor Márcio e Marina chegaram, eu já os apresentei na quinta, mas como uma parte da igreja não estava aqui, mineiros que vieram ajudar a servir aqui em Caxias, sejam bem-vindos a um tempo de glória na vida e no ministério de vocês. Mas se fosse um mineiro, né, ia dizer isso, né? Agora, olha só, Jesus de fato foi uma influência muito grande na vida dos discípulos, a ponto de lá em Atos capítulo 11, os discípulos serem chamados pela primeira vez de cristãos, ou seja, a influência de Cristo sobre a vida deles foi tamanha, que eles começaram a mudar as suas atitudes, o seu comportamento, a sua forma de falar. Jesus era uma influência muito grande na vida dos seus discípulos, mas somente quando o Espírito Santo entra em nossas vidas, é que somos de fato transformados. Eu queria bem baixinho, tá, bem baixinho, não, ainda não. Olha só, alguém tem alguma dúvida que Jesus foi uma influência muito grande na vida dos discípulos? Não, né? De fato foi. Mas a vida dos discípulos, ela só foi de fato transformada a partir do momento que o Espírito Santo veio habitar dentro deles. A prova disso é Pedro. Pedro andava lado a lado com Jesus e no momento de ímpeto ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Em outro momento, ele nega Jesus por 3 vezes. Mas ele andou lado a lado com Jesus. Agora esse mesmo Pedro, depois que o ministério do Espírito Santo foi disponibilizado, e o Espírito veio habitar dentro dele, esse Pedro se levanta em ousadia, e quase 3.000 pessoas se convertem. Porque não era apenas uma influência externa, agora a presença do Espírito Santo dentro deles, o ministério do Espírito Santo dentro deles, mudou, fez uma revolução por dentro. Ei, eu conhecia Jesus só de ouvir falar, mas quando eu entreguei a minha vida para Ele, o Espírito Santo veio habitar em mim, a minha vida foi transformada. Não é apenas uma influência. Sabe de uma coisa, queridos? O Brasil tem uma influência do cristianismo,
Mas crentes genuínos têm as suas vidas transformadas pelo Espírito Santo. Não é apenas uma influência, é uma vida transformada pelo poder de Deus. Sabe o que é isso? Obra do Espírito Santo. Aleluia. Sabe o que significa? Nós estamos vivendo o melhor momento da história. Se eu tivesse lá no tempo de Moisés, para atravessar o Mar Vermelho, querido, Moisés não tinha o Espírito Santo dentro dele, você tem. Eu tenho certeza que ele soubesse o que você vive, ele já, se eu estivesse lá na frente, tendo a possibilidade de ter Deus morando dentro de mim. Está comigo? Nós estamos vivendo o melhor momento da história, onde o Espírito Santo de Deus habita em nós. Além disso, Ele é o nosso intercessor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é o nosso intercessor. Sabe, existem pessoas que se levantam para interceder por nós, e isso é uma bênção. Mas você tem a consciência de que o próprio Espírito Santo de Deus, Ele é o seu intercessor? A Bíblia diz mais que isso, diz que Ele é o seu mestre, Ele te ensina. O Espírito Santo te ensina, e eu tenho certeza de uma coisa: houve momentos que você ouviu algo, aquilo não caiu bem no seu coração, você foi orar, e você abriu a Bíblia, e o Espírito Santo de Deus te ensinou da forma certa. Estou errado? Porque Ele é o mestre, Ele te guia toda a verdade, te ensina todas as coisas. Mais do que isso, mais do que seu intercessor, mais do que seu mestre, Ele é o seu consolador, diz a palavra. Sabe quando ninguém consegue trazer uma palavra de consolo para você? O Espírito Santo está ali te consolando. Ele é o teu consolo. Mais do que isso, Ele é o ajudador. Ei, eu preciso tanto de ajuda. Você tem um ajudador dentro de você. Olhe mais para dentro e menos para fora. Não fique pensando no seu patrão, não fique pensando em outras pessoas. Pense naquele que está dentro de você. Ele é o seu ajudador, Ele é socorro bem presente em momentos de angústia. Ele não te deixa órfão, Ele não te desampara, Ele não te abandona. Ele é contigo o tempo todo. Aleluia, aleluia, aleluia. E mais do que isso, a Bíblia diz que Ele nos molda conforme a imagem de Cristo. Sabe o que isso significa? Que ser cristão não é ter uma carteirinha de membro da sua igreja. Ser cristão não é trocar de religião. Ser cristão é ter uma vida moldada por Cristo. Isso é ser cristão. Graças a Deus pelo Espírito Santo, disponibilizado na nova aliança, firmada em melhores promessas, que veio em maior glória, o ministério do Espírito Santo. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo, atuando em nossas vidas, porque desta forma, nós podemos nos tornar melhores a cada dia. O Espírito Santo em nós, nos torna melhores a cada dia. Talvez você diga, não, mas eu não estou conseguindo me tornar melhor. Por quê? É porque você não está deixando o Espírito Santo agir na sua vida. Porque se você deixar, se você aceitar as instruções do Espírito no seu coração, você vai se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Você vai se tornar uma pessoa melhor, por meio da obra do Espírito Santo, te tornando melhor a cada dia. E então, quando nós cantamos aquela música da Ana Diniz, que diz, melhorando eu estou, isso vai ser uma verdade. Para finalizar, abra sua Bíblia, 2 Coríntios capítulo 3. Segunda Coríntios capítulo 3, versículo 18. Obrigado, Pai, pelo ministério do Espírito Santo. Estamos em uma nova aliança, firmada em melhores promessas, e desfrutando da obra do ministério do Espírito Santo em nossas vidas. Você abriu comigo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Diz assim, mas todos nós, com o rosto descoberto. Para um pouquinho, olha para cá. O que é com o rosto descoberto? A Bíblia diz que para aqueles que não aceitaram a Cristo, toda vez que leem o Velho Testamento, é como se um véu cobrisse, não há revelação.
Mas quando aceitamos a Jesus, a revelação da palavra, ela chega no nosso coração. Por quê? Porque o autor da Bíblia é o Espírito Santo, que inspirou homens a escreverem a Bíblia. E quando nós lemos a Bíblia com a ajuda do Espírito Santo, ela se revela ao nosso coração. Está comigo? Então aqui está dizendo, mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Eu quero ler esse versículo para você na versão da Bíblia Viva, e depois você já pode levantar. Mas preste atenção, ou como diz os mineiros, preste atenção. Olha só, é o mesmo versículo na versão da Bíblia Viva, diz assim: e todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto. Lembra de Moisés? Nós não temos, porque aceitamos a Jesus, e temos o Espírito da verdade. E todos nós, no entanto, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor. Eu não sei quanto a você, mas algumas pessoas já falaram comigo, não sei, parece que tem uma aura em você. Alguém já falou isso para você? Eu já ouvi algumas pessoas dizerem, tem algo diferente em você, parece que tem uma luz em volta de você. Sabe o que é isso? É a luz de Jesus, é a luz do Espírito Santo, é a glória do Senhor sobre a nossa vida. Aqui está dizendo, não temos um véu sobre o nosso rosto, e podemos ser espelhos que refletem claramente a glória do Senhor, à medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós. Aonde Deus trabalha, diga, dentro de mim. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, somos transformados de glória cada vez maior, e tornamo-nos mais e mais semelhantes a Ele. Fique de pé. Sabe o que esse texto está dizendo? Que hoje nós podemos nos expor à palavra e compreendê-la como de fato ela é, porque temos espírito de revelação e de sabedoria operando, temos o ministério do Espírito Santo revelando a palavra no nosso coração, podemos refletir a glória do Senhor, e à medida que deixamos o Espírito Santo trabalhar no nosso coração, nós nos tornamos mais semelhantes a Cristo Jesus. Amém? Aleluia, aleluia. Feche seus olhos, eu quero orar com você.